Um dos riscos que ocorre quando você não investe é ficar mais longe da sua liberdade financeira. Mas você conhece quais são os riscos que ocorrem quando você investe? Ficou curioso? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai conhecer um pouquinho melhor de alguns riscos associados aos investimentos. Olá, meus amigos, é um prazer estar com vocês. Se você já consumiu algum conteúdo aqui do canal e voltou para mais conhecimento, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que você quer que invista melhor. E se ainda não está inscrito no canal, não se esqueça de fazer a sua inscrição. Se é a primeira vez que você está aqui para conhecer algum conteúdo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Augusto, sou assessor de investimento e também o seu amigo investidor. Hoje eu vou conversar sobre os riscos que existem nos investimentos. Eu vou conversar sobre 5 riscos principais. É o risco de crédito, o risco de liquidez, o risco de mercado e, para finalizar, o risco legal e o risco operacional. Vamos começar pelo risco de crédito. Crédito, como a própria palavra já diz, é algo associado a uma dívida. Então, o principal ponto do risco de crédito é qual será a sua chance de receber o valor que você emprestar. Então, o risco de crédito representa a chance de você não receber o dinheiro que você investiu. Por exemplo, quando você compra um CDB, você empresta o seu capital para uma instituição financeira. Quando você adquire uma debenture, você empresta o seu capital para uma empresa. E qual será a capacidade desse emissor de pagar de volta o capital mais os juros? Aí entra o risco de crédito. Esse risco é tão importante que existem até algumas agências que são especializadas em atribuir notas de crédito, que nós conhecemos como ratings. Após o risco de crédito, é preciso também observar o risco de liquidez. O que significa o risco de liquidez? Liquidez significa quanto tempo é necessário para obter esse investimento. Ou seja, se um vencimento é daqui 3 anos e esse investimento não tem liquidez, significa que você vai obter o seu capital mais os juros só após 3 anos. É o que acontece no crédito bancário. Quando você compra um CDB, esse não é um título de liquidez. Então, mesmo que ele esteja rendendo juros, você não vai conseguir obter o valor da diferença entre o que você investiu e o que você investiu mais os juros antes do período combinado. O mesmo acontece, por exemplo, em alguns fundos de participações. Esses fundos captam dinheiro dos investidores para investir em empresas de capital fechado, que não têm negociação em bolsa. Por isso é tão difícil sair desses investimentos, porque a liquidez precisa de alguém ou algum outro fundo comprar a parcela do fundo em uma empresa para que ele consiga ter o recurso necessário para um saque. Quando isso não ocorre, nós dizemos que o investimento não tem liquidez. Outro ponto importante para observar é o risco de mercado. O que significa esse risco? O risco de mercado é representado pelas oscilações de preço no valor dos ativos. Os ativos que têm negociação em mercado secundário sofrem variações diárias no valor de negociação. Por exemplo, quando você compra uma ação por R$30, o risco de mercado pode fazer com que ela valha R$25 no momento em que você precisar desse recurso. Por isso, é importante observar as oscilações e estar atento a esse risco. Os 2 riscos menos conhecidos, mas também muito importantes, são o risco legal, que significa como a legislação influencia os seus investimentos. Pode ser uma proposta de lei ou algum projeto ou a simples discussão das regras. Por exemplo, recentemente a discussão e a proposta de taxação de dividendos fez com que o valor de empresas que distribuem dividendos oscilasse. Ou seja, tem um reflexo no risco de mercado. Mas qual seria o risco legal? Em sendo aprovada, essa proposta incidiria por investimentos já feitos com outras propostas e objetivos em mente. Então, se você comprou
um título que tem como objetivo um vencimento futuro e que pague dividendos, você, com a nova legislação, terá uma diferença no valor que receberá, e isso pode influenciar muito o seu planejamento. Já o risco operacional está mais relacionado à execução do investimento do que o investimento em si. O que significa? Risco operacional seriam pequenos erros na execução de ordens. Por exemplo, você deseja comprar 100 ações, só que por um pequeno erro você compra 1000 ações, apenas um zero de diferença. Mas se houver saldo na sua conta, por exemplo, e o preço não estiver fora do mercado, essa ordem pode ser enviada e executada. Então, quando você reparar que o financeiro foi muito maior do que você desejava, você precisará vender as 900 ações excedentes. E esse também está exposto ao risco de mercado, que seria fazer uma venda por um valor menor. De mesma maneira, um erro na cotação pode ser um erro operacional. Se for algo muito grande, é possível que o sistema da própria bolsa ou da corretora não aceitem essa ordem, mas para pequenos erros ele pode acabar passando e sendo executado. Então é muito importante ter em mente que esses erros são possíveis e é muito importante ter o conhecimento desses riscos em todo investimento que você planeja fazer. Gostou desse conteúdo? Você já conhecia esses riscos ou leva em consideração algum deles na sua análise? Me conte aqui no espaço de comentários quais você conhecia e quais você já sofreu por conta. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau!